Voltamos com o TEGS e a gente continua falando de tecnologia no mercado automotivo. Eu sou Fernando Dias e aqui ao meu lado estão Marcelo Fernandes e Walter Wolff. Vamos passar um vídeo aí dos caminhões autônomos da Uber para a gente contextualizar nossa conversa. Olha lá, esse é a Otto é uma empresa que a Uber comprou, que ela faz, ela tem caminhões autônomos, né? Ou seja, ela faz fretes autônomos. E aí ela está passando um vídeo de quando ela fez uma entrega de uma cerveja Budweiser há 2 anos atrás, sem precisar de um motorista pilotando o caminhão. Tá vendo? Ele vai lá, mas ele vai lendo uma revista, vendo um jornal, fazendo post, assistindo o programa TEGS, que para ele foi super importante para fazer essa viagem. É um mercado, assim, é um mercado que com certeza, né, vai mudar. É uma tecnologia que com certeza vai mudar não só o mercado, mas como a forma que a gente vive, né? Walter, você acredita que essa tecnologia ela pode roubar o trabalho dos motoristas que existem hoje? Polêmica. Polêmica. Pergunta. O sindicato dos caminhoneiros pode ficar preocupado? Não pode fazer outra greve? Não, você não tem que se autoriza? preocupar. Imagina, isso aqui está tudo tranquilo, está tudo dominado. Nós sabe que mercado estamos juntos, né? Essa pauta é bem interessante, porque a gente falou antes dos carros elétricos. Você imagina se os carros não precisam de gasolina. Agora você vai me dizer que os motoristas não precisam de caminhoneiro mais. Sim, os caminhões não precisam de caminhoneiro. Os caminhões não precisam de caminhoneiro. Então, é o melhor dos mundos, né? Os carros dirigem sozinhos, os caminhões dirigem sozinhos. Nesse caso esse teste que o Uber fez com a Budweiser, histórico, aliás... Põe o vídeo aí de novo aí. Na verdade, ele não é sem exatamente ele dispensa o caminhoneiro. Eu estava dando uma olhada como é que funciona o modelo da entrega e funciona assim. Existe um motorista que recolhe a mercadoria na Budweiser e leva até um ponto de troca. Nesse ponto de troca, a mercadoria embarca no caminhão autônomo e aí a viagem de longa distância é feita pelo caminhão autônomo. Finalmente, quando ele chega no destino, tem outro motorista esperando, se transfere a carga do motorista que faz a entrega dentro da cidade. Então, na verdade, o caminhão autônomo, ele aqui é utilizado só no trecho mais longo da viagem. Então, se eu fiz uma conta rápida de padeiro, onde você tinha um motorista, agora você tem 2, fazendo trechos mais curtos. E você acha que o mercado de caminhão autônomo vai deslanchar primeiro que o de carros autônomos, Marcelo? Puxa vida, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui para responder essa pergunta, porque é difícil. Eu acho que, como são veículos da mesma forma e eles estão sujeitos mais ou menos aos mesmos tipos de tecnologias e tal, eu acho que a evolução vai ser paralela, né? O que vai nortear essa evolução, eu acho que vai ser muito mais a demanda do mercado, por isso, e as pressões, eventualmente, dos grupos trabalhistas, etc., do que propriamente as legislações, né, que vão ser implementadas, do que talvez a tecnologia. A tecnologia ela vai avançar rápido, ela vai avançar de forma exponencial e acho que muito rapidamente a gente vai ter ambos veículos com capacidades muito similares de navegação. Porque os sistemas, para você andar na estrada, etc., são essencialmente os mesmos, né? Sim. Talvez o do caminhão tenha que ser um pouco mais bem apurado, porque a inércia de um caminhão, né? E você não para o caminhão num segundo de viver num carro, né? Sim. Então talvez tenha que ter mais testes e mais apuração em relação a isso, mas eu acho que o caminho, os sensores e tudo mais vão caminhar meio um junto com o outro e em algum momento isso vai se tornar uma realidade. Eu acho que é mais fácil economicamente você lançar um serviço de transporte autônomo de caminhão, transporte de carga nesse caso, do que lançar um serviço autônomo dentro de um ambiente urbano. Porque você tem muito mais risco e tal, você tem muito mais pessoas, você tem gatos, tem uma criança e a criança tem um cachorro atrás, né? Que nem a nossa grande professora de realmente, se um caminhão virar com uma carga é uma coisa, só se um carro bater com você dentro é outra. Fosse no Brasil, isso daí com 80 e poucos % do trânsito de carga brasileiro sendo feito por estradas, talvez fizesse mais sentido você entrar pela parte dos caminhões, né? Sim. Mas em outros países isso não é tanto realidade assim, então economicamente falando, talvez... E o único risco é o seguinte, como é que você se sentir, você está dirigindo aqui do lado, tem um caminhão sem ninguém dentro, na estrada. Você já vê um caminhão com motorista, você já pensa, nossa, ele é maior do que eu. A sensação de segurança, né? Então, essa sensação do outro motorista, mas na cidade, com certeza, o risco é muito maior, né? Até porque aí você depende de muito mais latência, por exemplo. O sinal fechou vermelho, o carro precisa parar a tempo. Imagina, se o sinal vai para a rede da operadora, e daí vai para a nuvem, e a nuvem analisa, não, o sinal está vermelho, e volta, nesse meio tempo o carro já cruzou no sinal vermelho.
Na estrada você não tem tanto esse risco. Não, mas eu acho que a tecnologia também, como o Marcelo, a tecnologia, com certeza ela avançaria junto, né? Sim. Então é muito mais fácil você lançar, se for olhar só pela tecnologia em si, a gente está pronto. Sim. Pronto para fazer testes práticos e lançar, seja na cidade ou seja no mercado de caminhão, né? No mercado de transporte. Eu acho. Aí entra um pouco de cultura, né? Que é você ter a segurança de que você vai confiar que o motorista de um ônibus, por exemplo, de passageiro, não seja uma pessoa, seja uma máquina. E um pouco também de conjunto social, sindicatos, trabalhistas. Ou seja, você até citou aqui quando a gente estava conversando, antes do programa, que São Paulo ainda tem maquinista de metrô, né? Apesar do cara não precisar mais. Nunca precisou, né? O condutor do metrô, ele estava lá puramente por uma questão psicológica, porque o metrô sempre foi automatizado. Também, né? Eu não sei se diz sindicatos, mas certamente por uma questão psicológica desde o começo, porque as pessoas não podiam ver um trem chegando em alta velocidade na estação sem ninguém lá. Né? Então ficou um cara lá para dar essa sensação de segurança para as pessoas, né? E talvez no futuro, talvez esse seja o modelo também do caminhão. Pode ser. Né? Pode ser que o cara vá lá sentado do lado e tem algum botão lá de putz, deu pane, caiu o satélite, o 5G não funcionou, até lá o 8G não funcionou. Ele assume. Né? Ele assume e toma controle daquilo. Porque até que realmente você tenha confiança de 100% no sistema, que aquilo não acontece nenhuma falha nunca, acho que vão muitos anos pela frente. Mas a tecnologia, como você me citou, ela poderia desenvolver, por exemplo, deu uma pane no satélite, o caminhão liga o pisca-alerta e vai devagar encostando no acostamento e para. Também. Ou seja, você pode ter breakers aí. O problema é quando você tem alguma coisa imprevisível, como alguma coisa cruza de última hora, que não dá tempo de frenagem. Eu acho que vai depender muito quem são os jogadores nesse ambiente, né? Porque existe uma disputa entre os fabricantes tradicionais e entre os desenvolvedores das plataformas tecnológicas que a gente chama, né? Como a Apple e a GM, por exemplo. Né? A GM é mais um player tradicional, mas existem os desenvolvedores como a Apple, como o Google, que desenvolvem plataformas de software e que podem tomar conta desse nicho de software, e todo o ecossistema que vai funcionar em função desse software vai estar ao redor deles. E eles podem ganhar uma massa expressiva em relação àquilo, porque é o core business deles hoje, né? Pô, legal. E daqui a pouco vamos falar mais sobre os veículos autônomos e como eles também podem ser usados no esporte, ou seja, carros de corrida que dirigem sozinho. Venha com a gente.